Amados irmãos e amadas irmãs, desde o início desta semana, que hoje se encerra, encontrava-me um tanto quanto indeciso sobre a mensagem a ser trazida para vocês, porque alguns temas estavam saltitando na minha mente. Minha mãe diria perambulando. No terceiro dia da semana, porém, vieram-me, de repente, mas vividamente, à lembrança as cenas finais protagonizadas por nosso Senhor Jesus Hamashir em sua primeira passagem pela terra. Lembrei-me, então, da claridade, da justiça e da perfeição de suas últimas palavras antes de apresentar-se ao Pai. Vamos lê-las, estão registradas em Mateus 28, versos 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e reverenciaram-no. Vou repetir. E reverenciaram-no. Em algumas traduções aparece a palavra adoraram-no, mas isso não corresponde aos originais em grego. Quando ouviram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nesse momento, amados irmãos e amadas irmãs, descortinou-se para mim um cenário sublime, naquele monte da Galileia, no qual aqueles 11 discípulos extasiados contemplaram a gloriosa ascensão do Divino Mestre aos céus. E, na sequência, duas cenas tomaram forma e ocuparam o que eu chamo de minha tela mental. E é isso que vou compartilhar com vocês aqui hoje. Duas cenas. Primeiramente, uma cena que está anotada por Lucas, no capítulo 5. Eu vou mencionar aqui apenas os versos capitais, mas essa cena ocupa outros versos de 1 a 7, em que o Senhor Jesus, milaprinizando eu neste momento, faz um chamado para o ministério. Então, vamos ler a passagem contida em Lucas 5, versos 1 a 7. E aconteceu que, apertando-o, esse "o" é o Senhor Jesus, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam já lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se o Senhor Jesus nesse barco, ensinava de lá a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança tuas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E assim fazendo, colheram uma grande quantidade de peixe, que a rede quase se arrebentou. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase foram a pique.
tamanha quantidade de peixe que conseguiram arrebanhar. Então, amados irmãos e amadas irmãs, lendo isso, e ainda com toda aquela cena voluteando na minha tela mental, avaliei o cansaço e a tristeza daqueles homens pela frustração de uma noite inteira de trabalho árduo, porém infrutífero. Eles voltaram com as redes vazias, por isso já estavam lavando-as. Porém, algo maravilhoso ocorreria ali. Nosso Senhor Jesus entrou no barco de Simão, futuramente conhecido como Pedro, acomodou-se e continuou ensinando dali à multidão. Pergunto, por que Nosso Senhor agiu assim? Esse barco pode perfeitamente simbolizar, entre muitas coisas sobre as quais conversaremos, vida e vocação daquele pescador, como se fosse um púlpito para pregar. E quando isso ocorre, temos a tendência de nos maravilharmos, com intensa disposição de entregar-nos por inteiro ao Divino Mestre. Imaginem vocês o Mestre de pé num barquinho, pregando para nós a palavra de Deus, como só ele conseguia fazê-lo. No entanto, a partir do instante em que nosso Senhor Jesus se instalou nesse barco, esse barco também passa a representar o núcleo da vontade de Deus, no qual o Mashiach quer posicionar sua igreja, quer posicionar-nos para sempre. Por outro lado, descer do barco significa para nós abandonarmos a direção de Deus, afastar-nos da igreja, desistirmos do cumprimento da ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Portanto, jamais desçamos desse barco. Pelo contrário, firmemo-nos dentro dele, que é o instrumento eficaz, que nos levará em segurança. Aonde? Ao lugar exato que o Mashiach preparou para nós. As redes tipificam o talento, a capacitação, os projetos, recursos e as ferramentas que o Altíssimo Deus inseriu em nós. Para quê? A fim de que possamos guardar com exatidão todas as coisas que nosso Senhor Jesus Hamashiach nos ensinou a cumprir e cumprir incondicionalmente e sem cessar suas sagradas ordenanças. Portanto, não lavemos nossas redes, pois se o fizermos, estaremos enterrando ou descartando tudo aquilo que nosso Pai Celestial internalizou em nós, por intermédio do Mashiach. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o que poderíamos perguntar nesse momento? Essa narrativa poderosa nos ensina muita coisa. Vou compartilhar com vocês algumas que me ocorrem. Primeiro, conforme sua firme promessa, nosso Senhor Jesus está conosco permanentemente. Mesmo diante daquela numerosa multidão que, absorta, ouvia sua pregação, ele observava aqueles discípulos atentamente, como nos observa hoje, e consegue saber tudo o que se passa conosco. Nada escapa de seu olhar agudo, penetrante, e todos os nossos problemas recebem dele a solução correta. Não qualquer solução. Segundo, na ausência de nosso Senhor Jesus, o barco naufraga. Diante das intempéries, os peixes escondem-se. E nosso fracasso
como daqueles homens foi, na noite inteira de tentativas, o nosso fracasso é inevitável. Em sua presença, por outro lado, tudo acontece como ele quer. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, pelo Pai, e nada pode impedir sua ação. Terceiro, as bênçãos e dádivas espirituais precedem as materiais. Mas vocês perguntarão, será que a gente pode depreender isso nessa passagem? Vamos ver. Nós deparamos aqui com um magnífico exemplo do Mashiach, que, antes de operar o milagre material da pesca farta, abundante, o que ele fez? Realizou primeiro a vontade de seu Pai, ministrando àquelas pessoas que se aglutinavam na praia o alimento do Espírito, isto é, o Evangelho do Reino. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, cuidemos e vigiemos, para que, ao integrarmos o corpo de nosso Senhor Jesus, não esperemos dele de imediato coisas terrenas, mas compreendamos seu modo de agir, cujo propósito essencial é dotar-nos de uma estrutura espiritual robusta, como preparação para recebermos todos os galardões que ele tem preparado para nós. Esperemos, pois, nele, com fé, paciência e submissão, com a certeza inabalável de que ele está trabalhando incessantemente junto do Pai Celestial em nossa vida para prover-nos com perfeição e completude. Quarto, o fenômeno sobrenatural é algo bom. Porém, a intimidade com nosso Senhor Jesus é incomparavelmente melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? O Mashiach poderia ter realizado o milagre próximo da orla onde estavam, ali juntinho das pessoas que o ouviam. Concordam? Por que não? Mas o que ele fez? Ele ordenou a Simão que navegasse para onde? Para o alto mar. Vamos ler de novo o verso 4. E quando acabou de falar, de pregar a palavra de Deus, disse a Simão: agora faze-te ao mar alto e lança lá tuas redes para pescar, longe da terra. Não havia mais multidão por perto, somente ele em intimidade com os pescadores. Nosso Senhor Jesus queria essa intimidade e essa profundidade no relacionamento com aqueles homens. Identificamos essa atitude do Divino Mestre uma, no mínimo, vigorosa e edificante lição. Precisamos afastar-nos do burburinho da praia e buscar a quietude, o silêncio do mar alto, a fim de orarmos mais e vivenciarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como o apóstolo Paulo nos exortou em Romanos 12:2. Quinto, nosso Senhor Jesus, Hamashiach, tem controle sobre todas as coisas, porque veio em carne com procuração plenipotenciária de seu Pai, nosso Pai Celestial, o Deus único, todo-poderoso. Aqueles homens eram treinados e qualificados, muito qualificados, experientes, para praticar o ofício da pesca. Em tese, vocês vão de concordar comigo, que eles tinham controle sobre o barco e as redes, o barco físico, as redes materiais, porém, eram destituídos de qualquer poder ou autoridade sobre o mar e os peixes. No entanto,
com a intervenção do Mashiach, obtiveram grande quantidade de peixes. Tenhamos sempre presente que nada podemos fazer se nosso Senhor Jesus não estiver conosco e nós com Ele. Com Ele, que recebeu do Altíssimo Deus seu Espírito sem medida, não existe obstáculo, nem mesmo o impossível se aplica. Sexto, a obediência produz milagres. Vamos reler o verso 5. E respondendo Simão, lembremos-nos disso, experiente pescador, disse ao Senhor Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Fizemos tudo certo, dando o melhor de nós, mas nada apanhamos. Mas, sobre tua palavra, leia-se, obedecendo incondicionalmente à tua ordem, lançarei a rede. Simão não titubeou. Ele colocou toda a sua expertise, tudo que ele sabia sobre pesca de lado e obedeceu. Então, notemos, amados irmãos e amadas irmãs, essa lição maravilhosa, edificante para nós e para qualquer pessoa, transmitida por Simão, esse pescador competente, experimentado e com total humildade e obediência, sufocou todo o orgulho que ele pudesse ter naquele momento, toda confiança que pudesse ter na sua expertise e agiu com fé imediata e decidida na palavra de nosso Senhor Jesus. Mesmo considerando e sabendo que o Mashiach, naquele momento, estava contrariando todo o senso comum. Sétimo, quando nós recebemos bênçãos, irradiamos, abençoando outras pessoas. Vamos revisitar o verso 7. Quando essa rede foi lançada e houve a detecção daquela grande quantidade de peixe, eles fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, que quase afundaram. Então, a maravilha realizada na vida daqueles homens foi tão intensa que se configurou como bênção para eles e para muita gente ao redor. Amados irmãos e amadas irmãs, bênção é contagiante. Graças a Deus. E prosseguindo, então. Agora falando de mim naquele momento que eu estava descrevendo para vocês. Ainda empolgado pela visão de tantos e profundos ensinamentos transmitidos pelo Mashiach, por ocasião daquela pesca, percebi-me, de alguma forma, sendo conduzido a um outro cenário semelhante, tendo como pano de fundo pescadores, peixes e redes, que serviram a nosso Senhor Jesus, dando-lhe elementos para ministrar outro conjunto esplendoroso de lições. No episódio anterior, que acabei de relatar para vocês, vamos chamar de primeira pesca, o Divino Mestre realizou um discurso instrutivo, profundo, e tomou atitude, exprimindo com toda clareza, com toda pujança, sua tremenda autoridade. E, nesse momento, fez um verdadeiro chamamento para o ministério. Em seguida, o enredo de outra pesca, com características miraculosas, desenhou-se dentro de mim. Dessa vez, a ênfase que se me apresentou foi sobre a recondução ao ministério. Na primeira, ele chamou. Nessa segunda, sobre a qual agora vamos conversar,
ele reconduziu. Vamos fazer uma breve introdução aqui de contexto. Pedro estava frustrado, acabrunhado, envergonhado, e poderíamos colocar aqui uma lista interminável de adjetivos negativos do que estava acontecendo com Pedro naquele momento, naquele período de sua vida, por ter negado nosso Senhor Jesus Hamashia por 3 vezes. E então, Pedro, inquieto por natureza, retornou à rede material, porque ele não suportava ficar inativo. E comunicou aos seus companheiros: vou pescar. É assim que está lá no texto em grego. Observem o seguinte: Pedro disse aos companheiros: vou pescar. Esse verbo auxiliar, vou, sugere uma jornada e não algo contínuo, permanente. Vai, mas pode deixar de ir, pode parar. Então, a concordância dos demais, dos seus companheiros, esclarece que eles entenderam que Pedro lhes estava comunicando um propósito temporário. Parece-me, pelo menos a mim, inaceitável, ou pelo menos remotamente admissível, que, sabendo do aparecimento do Mashiach, já ressurreto, eles estivessem considerando, eles, os apóstolos, estivessem considerando a possibilidade de voltar à pesca material como ocupação permanente e exclusiva. Claro que não. E é importante a gente registrar que nada apanharam naquela noite. Esse fato foi providencial para que um outro cenário viesse a ser preparado para a intervenção do Mashiach que ocorreu na sequência. Essa outra intervenção está registrada por João, no capítulo 21, versos 2 a 7. Vamos ler. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele, Senhor Jesus, disse-lhes: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Sugiro também leitura de Marcos 14, 51 e Atos 19, 16. Como são passagens curtas, vamos ler aqui, só para ficar claro o conceito de nudez a respeito do apóstolo Pedro. Em Marcos 14, 51, 52, está escrito que um certo jovem seguia o Senhor Jesus envolto em um lençol sobre o corpo nu. A palavra que aparece lá, assim como a que aparece na passagem de João que acabamos de ler, é gimno, do grego. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu, gimnós. Em Atos
19:16, está escrito: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que diminus e feridos fugiram daquela casa. Então, Pedro, nesse episódio, quando percebeu que o mestre estava ali, olhando para ele e que o chamava, estando nu, aqui tudo indica que Pedro não estava completamente pelado, como nós vimos nessas outras passagens aí, havia pelo menos alguma roupa sobre o corpo, o que a gente poderia chamar de roupa de baixo. Mas isso é assunto para outra conversa. Mas o fato é que Pedro, ao perceber que o mestre ali estava, ele, por uma questão de respeito, vestiu-se apressadamente. Observe, ele vestiu a túnica, mas teve de tirá-la para atirar-se na água. Vamos meditar sobre essas palavras. É possível que fazendo aqui uma analogia, durante toda a vida, uma pessoa haja trabalhado duramente, porém, nada tenha conseguido. Sua vida espiritual é fria, minha mãe diria insossa, eu poderia dizer sem tempero. Além disso, essa pessoa não consegue sentir nada, está indiferente. Sua vida social está coalhada de frustrações, decepção, desânimo. Esse era o cenário em que se posicionavam aqueles homens. Contudo, nosso Senhor Jesus chegou e, com uma frase, transformou radicalmente esse cenário. Mude o lado, mude de atitude, jogue a rede do lado direito e conseguirás pescar abundantemente. Durante a noite, aqueles discípulos nada haviam pescado. Estiveram lá, dedicando-se com ardor, e receberam pela manhã a ordem do Mashiach para atirar a rede à direita do barco. Isto é, olhando para a frente, localizando o lado direito do barco. Esse direcionamento, essa ordem dada pelo Mashiach, contrariava as boas práticas de pesca, segundo as quais a pesca, quando feita por redes, dá melhores resultados à noite, período em que a visão dos peixes é limitada. A ordem do Senhor Jesus foi dada pela manhã, com a claridade do dia. Então, contrariando o senso comum e a experiência daqueles pescadores. Mas os discípulos obedeceram às suas ordens e o êxito foi imediato e espetacular. 153 peixes grandes foram pegos. Não podemos deixar de fazer aqui uma outra comparação analógica, relevante. Os discípulos haviam conduzido uma pescaria na escuridão e nada haviam apanhado. Pela manhã, horário que a gente sabe que é inapropriado para esse tipo de pesca, o Mashiach revelou-se a eles, apresentou-se a eles, emanando a verdadeira luz, com a qual ele pronunciou uma frase inesperada naquele momento. Lancem a rede, de dia, com essa claridade toda, do lado direito do barco. Uma das questões correlacionadas com a direita, em hebraico, é a misericórdia de Deus. Assunto para outro dia a gente conversar. Mas vamos refletir sobre o que levou o nosso Senhor Jesus a emitir essa ordenança. O que ele teria objetivado?
Amados irmãos e amadas irmãs, a meu modesto ver, consigo identificar nessa atitude, para mim, deliberada de nosso Senhor Jesus, como contendo alguns propósitos bem definidos. Pelo menos 7. Primeiro, toda a nossa vida tem de ser pautada com coisas direitas. Nosso Senhor Jesus tem abundância espiritual e também material do lado direito. Lembremos-nos de que, antes de morrer, sob o impacto das pedras que lhe eram atiradas, Estevão viu Jesus ao lado direito do Altíssimo Deus. O condenado redimido, companheiro de cruz do Machia, estava ao seu lado direito. Ele porá suas ovelhas do lado direito e dirá a essas ovelhas que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Ao lançarem a rede do lado direito, como nosso Senhor Jesus mandou, a fartura foi tão grande que tiveram dificuldades para puxar a rede. E o lado direito, como eu já mencionei, é o lado da misericórdia. E o esquerdo é o lado do juízo. São simbologias marcantes. Então, resumindo, nosso Senhor Jesus ordena que reconheçamos sua voz e tomemos uma atitude correta e mudemos nossa vida. E quem define a correção dessa atitude é Ele, que nos dá a ordenança no momento oportuno. Então, tenhamos perspectiva correta e prossigamos para o alvo da soberana vocação, fazendo um alinhamento com Ele, com o Machia. E nessa situação toda, nesse cenário todo, nosso Senhor Jesus restaura o ministério de Pedro, perguntando-lhe 3 vezes: amas-me, Pedro? Após a terceira resposta, nosso Senhor Jesus dá uma ordem a Pedro: apacenta minhas ovelhas. Essa restauração ocorreu depois da realização de um milagre. A pesca dos 153 peixes grandes, sem que a rede se rompesse, simbolizando as numerosas pessoas que Pedro viria a conduzir à verdade do reino de Deus. Um ministério que estava interrompido naquele momento, porque essa era a essência gloriosa que o Altíssimo Deus havia determinado para Pedro. Ou seja, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Além disso, a rede suportou o peso, indicando que o Altíssimo Deus provê aquilo de que precisamos. E quando isso ocorre, podemos encher nossa rede à vontade, pois Ele cuidará para que ela se mantenha íntegra. A grande lição a extrair-se daqui é a de que nós cometeremos, como já cometemos, muitos erros feios e graves, mas a graça de Deus é suficientemente poderosa para perdoarmos e dar-nos um novo começo. Notemos o seguinte: quando chegaram à praia, os discípulos viram o quê? Viram brasas, um peixe em cima delas e pão. Por quê? O que o Senhor Jesus quis demonstrar com isso? Ele quis deixar mais uma vez, de maneira escandalosamente cristalina, que já tem tudo preparado para nós, desde que obedeçamos à sua voz. O peixe e o pão tipificam o alimento,
e as brasas apontam para as provações, mas também ao seu acolhimento caloroso, que está sempre esperando por nós. E também nós sabemos que o bom peixe, servos e servas como nós, não foge das brasas, das provações, muito pelo contrário. Nós encaramos como bênçãos. Que conclusão podemos tirar aqui, amados irmãos e amadas irmãs, fazendo a sinopse da súmula do sumário? O Senhor Jesus Hamashia ensina-nos, nesse episódio, a mudar de posição. Quando obedecemos ao seu comando, nossas necessidades espirituais e também as materiais são supridas com abundância. Ele sempre prepara brasa para prover calor espiritual inesgotável em nossas vidas. E convida-nos incessantemente: venha, igreja minha, e jante comigo, pois a ceia perfeita está preparada. E nunca nos esqueçamos de que as obras de nosso Senhor Jesus são sempre santas e grandiosas. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesse momento, suplico ao Pai Celestial que derrame em vocês a seguinte bênção: que as maravilhas do Mashiach, feitas em suas vidas, nossas vidas, sejam impossíveis de enumerar, assim como os grãos da areia da praia e as gotas de água do mar, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Hamashia. Amém. Amém.